Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e vou continuar de onde nós paramos, ok? De uma maneira intelectual, London aceitou as conclusões do marxismo e imaginou que as contradições do capitalismo, a inconsumível mais-valia e assim por diante, persistiriam mesmo após a classe capitalista ter se organizado como um único corpo corporativo. Mas em temperamento ele foi muito diferente da maioria dos marxistas. Com seu amor à violência e à força física, sua crença na aristocracia natural, seu culto aos animais e sua exaltação do primitivo, London tinha dentro dele o que se poderia, com justiça, chamar de uma inclinação fascista. Isso provavelmente o ajudou a compreender como a classe possuidora se comportaria quando alguma vez fosse seriamente ameaçada. É exatamente nesse ponto que os socialistas marxianos deixaram a desejar. Sua interpretação da história era mecanicista a ponto de não verem perigos que eram óbvios para pessoas que nunca tinham ouvido o nome de Marx. Às vezes se alega que Marx falhou ao não prever a ascensão do fascismo. Não sei se ele previu ou não. Naquela época, ele só poderia fazê-lo em termos muito genéricos. Mas, de qualquer maneira, é certo que seus seguidores falharam ao não perceberem perigo algum no fascismo até eles mesmos atingirem o portão do campo de concentração. Um ano ou mais depois que Hitler chegou ao poder, o marxismo oficial ainda proclamava que Hitler não tinha importância e que o fascismo social, isto é, a democracia, é que era o real inimigo. London provavelmente não teria cometido esse erro. Seus instintos o teriam advertido de que Hitler era perigoso. Ele sabia que as leis da economia não operavam da mesma forma que as leis da gravidade, que podiam ser controladas durante longos períodos por pessoas que, como Hitler, acreditassem em seu próprio destino. O Tacão de Ferro e o The Sleeper Wakes foram escritos ambos de um ponto de vista popular. Admirável Mundo Novo, outro livro, embora primordialmente um ataque ao hedonismo, é também, por implicação, um ataque ao totalitarismo e a um governo de castas. É interessante compará-los com uma menos conhecida utopia, que trata da luta de classes a partir do ponto de vista da classe mais alta, ou da classe média. The Secret of the League, O Segredo da Liga, de Ernest Bramman. The Secret of the League foi escrito em 1907, quando o crescimento do movimento obreiro começava a aterrorizar a classe média, que imaginava, erroneamente, estar sendo ameaçada de baixo e não de cima. Como prognóstico político, o livro é trivial, mas é de grande interesse devido à luz que lança sobre a mentalidade da luta de classe média, da luta da classe média. O autor imagina um governo trabalhista chegando ao poder com uma maioria tão imensa que seria impossível desalojá-lo. No entanto, eles não estabelecem uma economia totalmente socialista, apenas continuam a operar o capitalismo em seu próprio benefício, elevando o tempo todo os salários, criando um enorme exército de burocratas e impondo às classes superiores impostos insuportáveis. O país está, assim, como se diz, indo para o brejo. Além disso, na política exterior, o governo trabalhista comporta-se mais como um governo nacional entre 1931 e 1939. Contra isso, surge uma conspiração secreta das classes média e alta, e o estilo de sua revolta é muito engenhoso, contanto que se considere o capitalismo como algo interno. É o método de greve de consumidores. Durante um período de 2 anos, os conspiradores das classes mais altas acumulam secretamente óleo combustível e convertem fábricas movidas a carvão em fábricas movidas a óleo combustível. Depois, subitamente, boicotam a principal indústria britânica, a indústria do carvão. Os mineradores se deparam com uma situação na qual não serão capazes de vender carvão durante 2 anos. Bom, eu vou interromper essa leitura por aqui, porque senão a gente não vai conseguir terminar a tempo do podcast. Então aqui vocês percebem que ele está fazendo uma comparação entre as diversas utopias e está mostrando como todas elas imaginam uma catástrofe social de formas diferentes. No próximo podcast a gente continua a análise. Um abração.